Você está ouvindo a Rádio Cairo Brasileiro, transmitindo na onda de 12.005 kHz, ondas curtas de 25 metros, no serviço da Rádio Difusora do Egito. Em Portugal a tendência é incontestavelmente positiva. É o que diz Pierre Moscovici, Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros. Na lista de países com desequilíbrios excessivos continuam a Croácia, Chipre e Itália. Tal como Portugal, França e Bulgária saíram desta categoria. Portugal saiu da categoria dos países com desequilíbrio excessivo. É o que diz o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros. Apesar disso, Portugal continua a estar inserido no procedimento por desequilíbrio macroeconómico, mas deixa de estar na categoria, conforme referi, de desequilíbrios excessivos. Os desequilíbrios estão a baixar num contexto macroeconómico e condições financeiras favoráveis, mas a dívida pública e privada e a posição externa líquida negativa continuam em níveis elevados, esclarece a Comissão no relatório específico sobre Portugal. Contudo, nem tudo foi feito. Para a Bulgária e Portugal, a Comissão sublinha que continuam a ser necessários mais esforços para alcançar uma correção sustentável dos desequilíbrios. Lê-se ainda no documento divulgado pela Comissão Europeia. Bruxelas espera, assim, por um pacote de reformas ambiciosas no Programa Nacional de Reformas e no Programa de Estabilidade que deverá ser divulgado pelo Governo em abril. Que desequilíbrios são estes? Os equilíbrios são a dívida externa, tanto pública como privada, e o fardo de crédito mal parado que constituem uma vulnerabilidade num contexto de fraco crescimento da produtividade, aponta a Comissão. Novamente, portanto, a questão dos bancos e da má gestão bancária nos últimos anos e das falências de alguns dos principais bancos no nosso país. O Primeiro-Ministro António Costa está satisfeito com estas boas notícias. Classificou como uma boa notícia Portugal ter saído da lista dos Estados-membros com desequilíbrios macroeconómicos excessivos, afirmando ser necessário continuar a apostar na inovação como motor de desenvolvimento. Mais uma vez tivemos a boa notícia de Portugal ter sido reclassificado e ter saído desta classificação para a situação de equilibrado, juntando-se à generalidade dos países da União Europeia, afirmou António Costa, o Primeiro-Ministro de Portugal. Para o Primeiro-Ministro, se Portugal quer continuar esta trajetória, terá de continuar a ter níveis de crescimento como os registados do ano passado, continuar a reduzir o desemprego, como tem vindo a reduzir, e continuar a ter finanças mais sólidas. É preciso, portanto, apostar na inovação como grande motor do desenvolvimento. Marcelo também, Presidente da República, saudou este reconhecimento por parte da Comissão Europeia a propósito da evolução positiva da economia portuguesa. Marcelo António Costa, Portugal, de parabéns. De acordo com o City Mobility Index, Lisboa, a capital de Portugal, destaca-se em áreas como a visão e a estratégia, acessibilidade, inovação, investimento e qualidade do ar. Isto é o Index, onde a capital nacional é comparada com outras 17 cidades mundiais, incluindo-se Singapura, Nova Iorque e Paris. A cidade de Lisboa surge então bem classificada na categoria Acessibilidade versus Custo, ocupando o segundo lugar da lista logo a seguir a Singapura, assim como na categoria Facilidade de Utilização. Atualmente, 36 das suas 56 estações de metro são totalmente acessíveis e espera-se que em breve todas passem a ser. Uma mudança que poderá ter um impacto positivo na avaliação da cidade em futuras edições deste Index. Este Index é uma importante ferramenta de trabalho que permite aos agentes municipais, operadores de transportes e tomadores de decisão públicos avaliar a disponibilidade da sua rede de transportes e responder às mudanças inerentes ao futuro da mobilidade. Destaca-se de outras análises, não só porque coloca a prosperidade económica no centro do seu modelo, mas porque permite obter uma visão holística do panorama da mobilidade numa cidade, alimentada pela nossa visão de como a mobilidade se poderá desenvolver nas áreas urbanas, defende um dos responsáveis por este índice.
Referimos ainda que o City Mobility Index avalia os principais indicadores da mobilidade e a forma como as cidades utilizam a tecnologia para disponibilizar soluções inovadoras e disruptíveis nesta área. Uma notícia estonteante: cocaína à solta nos esgotos das cidades de Lisboa e Porto. A presença de cocaína nos esgotos das cidades de Lisboa e Porto aumentou em 2017, isto segundo um estudo realizado a partir da amostra destas águas residuais. É um estudo elaborado pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. O estudo avaliou amostras de águas residuais em 60 cidades europeias de 19 países para avaliar o consumo de droga dos seus habitantes. Lisboa, Porto e Almada foram as cidades portuguesas analisadas, para o que contribuíram profissionais da Faculdade de Farmácia da Faculdade de Lisboa e o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Portanto, nas águas residuais, pelo menos, registra-se um aumento do consumo de cocaína nestas 3 cidades que foram referidas: Lisboa, Porto e Almada. Portugal esteve bem no Algarve Cup. Falamos desta vez de futebol feminino. Portugal conquistou pela primeira vez um lugar no pódio da Taça Algarve Cup de futebol feminino, ao vencer a Austrália por 2-1, no encontro de atribuição do 3º lugar. No estádio municipal de Albufeira, Nádia Gomes aos 38 minutos e Vanessa Marques aos 56 minutos marcaram por Portugal, com Kathleen Cooper a marcar aos 45 minutos, fazendo, portanto, o golo da Austrália, que ainda desperdiçou uma grande penalidade aos 85 minutos. Portugal conseguiu assim a sua melhor prestação no torneio algarvio, depois de terem terminado no 5º lugar em 1994, na primeira das 25 edições do Algarve Cup, em que apenas participavam 6 equipas. Portugal a dar cartas também no futebol feminino. Finalmente, e para terminar, uma notícia menos boa. A Comissão Europeia critica a prevenção da corrupção em Portugal. A Europa admite que há alguns esforços do Conselho de Prevenção da Corrupção e que alguns ministérios tentam melhorar a cultura da integridade nas instituições públicas. Pouco tempo após do Grupo de Estudos contra a Corrupção ter lamentado que as suas recomendações não tivessem sido postas em prática em Portugal, a Comissão Europeia criticou também os planos de prevenção de corrupção instituídos, lamentando que não tenham sido adaptados a cada instituição nem sejam mobilizados. A avaliação consta de um relatório divulgado no âmbito do pacote de inverno do semestre europeu. Estas foram as notícias desde Portugal. Você está ouvindo a Rádio Cairo Brasileiro, transmitindo na onda de 12.005 kHz, ondas curtas de 25 metros, um serviço da Rádio Difusora do Egito.